Olá, meu nome é Lucas Altoff, sou aluno de doutorado do PPGI. A minha professora orientadora é a doutora Milene Farias e hoje vou apresentar o trabalho titulado Atenção Visual em Vídeos 360 Graus, Avaliação de Comportamento dos Espectadores e Modelagem de Mapas de Saliência. Esse é um trabalho que tem o apoio do Laboratório GPDS e também da FAPESP. Eu organizei esse trabalho de forma a separá-lo em duas vertentes da minha pesquisa, incorporando a análise subjetiva e a automática da atenção visual em vídeos 360 graus. Os vídeos 360 graus são uma importante vertente das mídias imersivas. Neles, os usuários se posicionam no centro de uma esfera, possibilitando uma visão omnidirecional, ou seja, em todas as direções. E assim, aumentando a noção de presença e a promoção de experiências mais imersivas. As mídias imersivas estão ganhando muita popularidade e cada vez mais adeptos, principalmente após a sua inclusão em mídias sociais como YouTube e Facebook. Especificamente, vem ganhando também destaque devido à ampliação do distanciamento social no período de pandemia global. No que diz respeito ao conteúdo de entretenimento, que é o qual eu terei um foco no meu trabalho, os vídeos 360 graus são editados de maneira a conduzir melhor e contar melhor uma história. As aplicações das mídias imersivas, elas vão desde de aplicações mais utilitárias, como treinamento corporativo, até os usos em entretenimento, como, por exemplo, os gêneros jornalísticos, publicitários e cinematográficos, que vou estudar mais a fundo. Esse tipo de mídia é normalmente assistido de duas maneiras. Ou utilizando um dispositivo de cabeça, que a partir de acelerômetros integrados é possível o usuário selecionar qual região da esfera ele quer observar, ou utilizando o mouse arrastando através de uma interação com um player, onde o usuário seleciona a região de interesse. Para entregar ao usuário final uma alta resolução, uma alta taxa de frames e uma baixa latência para acesso à sua posição espacial na esfera, que são os desejos ideais do usuário final, muitas questões tecnológicas precisam ser resolvidas na aquisição, também na transmissão e também na exibição. Um exemplo dos desafios tecnológicos que envolvem esse tipo de mídia é que esse tipo de mídia possui, um vídeo 360 possui pelo menos 3 vezes mais pixels do que um vídeo tradicional para apresentar a mesma qualidade renderizada na tela do usuário. Um exemplo é, como nessa figura à direita, que para o caso de uma exibição de uma tela em 4K para o usuário, o volume efetivo de pixels na projeção equirretangular precisa ter 12K pixels, o que leva a um grande desperdício. Aqui apresento o processo de produção e consumo de vídeos 360 graus, começando pela captura, um processo de stitching, que ele gruda todas as imagens capturadas por diferentes câmeras. Em seguida, uma projeção equirretangular, saindo da esférica para uma equirretangular, para facilitar o seu encode e a transmissão, ou o seu armazenamento, e para que o usuário possa assistir lá na etapa final, é preciso renderizar e projetar de volta na esfera os pixels. Com relação à atenção visual nesse tipo de mídia, é importante, é importante definir que a atenção visual é uma parte da percepção humana que funciona como um mecanismo regulador para a compreensão do mundo. Ou seja, o, o ser humano e o sistema visual humano, ele possui mecanismos que
filtram a informação para que só aquilo que seja de maior interesse e relevância para a pessoa, ou seja, aquilo que ela vai dar atenção, seja captado. Modelos de atenção visual já são computacionalmente realizados desde a década de 70, utilizando a representação chamada mapa de saliência, como essa à direita, que a gente vê uma espécie de mapa de calor que registra os pontos em um frame do vídeo, tá? Registra-se os pontos para onde os usuários estavam olhando. Essas nuvens são o acúmulo de muitos usuários olhando numa mesma região. Tudo isso, todos esses mecanismos de atenção visual nascem dos eventos oculares, que estão relacionados aos eventos de sacadas, em português, e fixação, que são regiões da imagem onde o interesse é mais proeminente. E essas regiões, elas são ditas mais salientes. E por isso o usuário fixa por mais tempo seu olhar nessas regiões e assim captura a informação específica dessas regiões para ter uma noção geral do todo. Essas fixações são em seguida compostas por novos eventos de sacada, onde o olho vira para uma outra região para novamente fixar e retirar mais informação. Nossa pesquisa tem o objetivo principal de analisar a capacidade de categorização de comportamentos de mapas utilizando mapas de saliência de vídeos 360 graus e assim avaliar a correlação de comportamento dessas diferentes categorias de comportamento e assim finalmente avaliar a acurácia de um modelo automático de predição comparando ele com essas diferentes categorias. Especificamente, vamos investigar os impactos mensuráveis de fatores ligados à edição e transição de cenas, elementos significativos para a história, como personagens, cenas em movimento, enfim, objetos em movimento, movimento da câmera e, finalmente, comparar com os resultados obtidos através de um modelo de predição automático. Como definição do problema, nós vamos considerar duas bases de dados de posição de cabeças que estão publicadas e disponíveis para o público e em ambos datasets o conjunto de vídeos que contém f-frames cada vídeo é visto por N participantes diferentes, selecionados aleatoriamente e sob as mesmas condições iniciais. Vamos considerar o mapa de calor como a principal métrica ou representação da atenção visual nesse primeiro parte do estudo. E como pergunta de pesquisa, nós temos 4. A primeira, quais características que podem descrever as distribuições de observação mais diretamente? A segunda, existe um viés do Equador na base de dados escolhida para este trabalho? A terceira, algum elemento específico de conteúdo impacta perceptivelmente o comportamento? E a última, qual a acurácia de um modelo automático de dataset escolhido? Nossa metodologia seguirá 3 passos básicos, 3 estágios. O primeiro de preparação dos dados, onde as bases de dados serão baixadas e organizadas. Depois, a preparação do experimento, onde as métricas são formuladas e implementadas. E também são descritas as comparações e análises a serem realizadas, além de estabelecer a normalização necessária das informações dos diferentes bases de dados para que eles possam ser analisados conjuntamente. E, finalmente, a parte de análise, onde todos os dados já estarão configurados da maneira necessária para executá-los. Primeiro
A primeira base de dados é chamada de Director's Cut. Ela foi disponibilizada pelo laboratório Vicence, no Trinity College, em Dublin. Possuem, no total são 8 vídeos, porém desses 8 vídeos, apenas 5 têm corte e edição. E todos esses vídeos foram observados por 20 usuários. Esses vídeos estão em resolução, no mínimo resolução HD, e a maior parte deles tem 30 FPS. 30 FPS, enquanto temos dois com 60 FPS, ou seja, uma alta taxa de amostragem. Segundo, a segunda base de dados eu vou pular porque a gente ainda não implementou nela e ela está em preparação. Para preparar a métrica de atenção, ou seja, para preparar o gerador de mapas de saliência, que também são chamados mapas de calor, saliência, foi realizada uma configuração de uma matriz por frame, onde são registradas as latitudes e as longitudes da projeção equiretangular em uma matriz chamada fixação por frame, ou CF. Finalmente, tendo essa matriz, depois de realizar as filtragens e normalizações necessárias para chegar nessa matriz, onde a latitude e a longitude elas estão normalizadas entre 0 e 1, a gente elabora o mapa de calor convoluindo uma gaussiana em torno de cada posição dessas fixações registradas na CF. O nosso método para responder à pergunta 1 é o seguinte: vamos primeiro confirmar se a distribuição em torno da latitude tem uma proximidade ou indica que a média é próxima ao Equador, de diferentes conteúdos dessa base de dados. E assim investigar a distribuição para testar se o viés do Equador está presente na nossa base de dados. Nossa implementação foi realizada em Python, especificamente organizada em Jupyter Notebook, para facilitar a disponibilização para quem se interessar pela pesquisa. A distribuição por participante está apresentada nesse gráfico, um gráfico de cloud, onde a gente pode observar a diferença de distribuições entre cada usuário. Aqui estão separados apenas 5, mas fica muito claro que, primeiro, pelos limites ali dos intervalos de valor máximo e mínimo, e eles se diferem muito de usuário para usuário. A gente vê que o participante 2 tem uma distribuição muito mais contida do que o usuário 1, por exemplo. Porém, na média, os usuários tendem realmente a ficar próximos a uma latitude acima de 80, próximo dos 90 graus do Equador. Para apresentar isso de uma forma agregada, foi somada na figura de baixo na figura acima, todas as posições dos usuários que observaram todos os vídeos. Então foi somado todas essas informações e foi realizado um fit gaussiano e outro laplaciano nessa distribuição, e fica muito claro que o fit laplaciano tem uma aderência muito boa aos dados, e a média dessa laplaciana fica em 85,6 para toda a base de dados. No caso de apenas um vídeo, aquele vídeo chamado DB, temos já uma média mais
inferior. A distribuição longitudinal dos 5 diferentes vídeos está apresentada nesse diagrama e podemos observar que também existe uma tendência de se manterem as observações em torno do 180, dos 180 graus. Isso porque é comum que se considere 180 graus como sendo o centro da projeção equirretangular e onde muitos eventos nas cenas ocorrem. Nesse resultado, nós mostramos lado a lado o fit laplaciano com o mapa de calor somado de todos os 5 vídeos da base de dados, que apresenta, de fato, uma tendência a, a se conformar em torno do Equador. Então, dessa forma, realmente observamos o viés do Equador na nossa base de dados. Em seguida, vamos realizar o mesmo trabalho na outra base de dados que ainda está em preparação. A segunda parte do nosso trabalho foi relativa à predição do mapa de saliência, e essa predição foi estudada a partir de um modelo específico, mas como existem algumas opções de modelos na literatura, foi realizada primeiro uma eleição do modelo mais adequado para que a gente implementasse. Essa seleção foi realizada a partir de uma busca bibliométrica na literatura, e ela começou a partir desse padrão de busca, onde a gente inseriu 2 camadas de busca, né? Uma associada à atenção visual e outra ao tipo de mídia. Observamos que, pela concorrência das palavras, disposta entre os anos de 2008 e 2018, a gente vê que cada vez mais se fala de detecção de saliência, e apesar de que o termo atenção visual, visual attention, ficou um pouco já para trás, e attention também sozinho ficou um termo utilizado lá em 2014. Temos aqui outros 2 mapas que serviram para esse estudo bibliométrico, no qual a gente tinha a intenção de retirar modelos interessantes para serem implementados. A gente observa no mapa à esquerda, o mapa de acoplamento bibliográfico, os núcleos onde você tem uma tendência maior dos estudos que estão na fonte de pesquisa seguirem. E ali a gente vê estudos como o do Gutierrez e como o da Silva, que são trabalhos relacionados à disponibilização também de bases de dados importantes para a área. Mesma coisa a gente observa no mapa de constatação de 10 anos, à direita, onde aparecem também os modelos os primeiros modelos de atenção visual, do IT e do COC, e outros modelos importantes ou publicações importantes sobre disponibilização de bases de dados. Para a eleição dos modelos, foi padronizada uma tabela que facilitava a votação e estabelecia na maior nota a característica mais adequada dentro de 6 aspectos do modelo: o tipo, a arquitetura, o método de aprendizagem, a abordagem, a implementação e se o modelo lidava ou não com distorções. Dos 19 modelos, foi extraído o modelo de Cheng H. et al. De 2018, ou denominado também CubePadding. Esse modelo ele tem 2 módulos separados. Um é o módulo sem as células de Long Short Term Memory, ou seja, ele tem a possibilidade de fazer a predição considerando apenas a parte estática, que é essa parte azul do modelo, o que o frame de entrada é um frame equirretangular, e o nome do modelo CubePadding é porque é realizado antes de ser implementada na CNN,
é realizada uma preparação onde vai ser realizada a projeção cube padding, que é uma projeção cúbica com um padding específico que resolve as distorções em torno das arestas do cubo. Então, assim que as features são extraídas pela CNN, cada um dos frames é guardado para que seja avaliado no pós-processamento o seu valor com relação a três termos que vão ser reduzidos dentro das loss functions, que estão na equação abaixo. Então, são três loss functions que vão ser relativas a manter a estabilidade do mapa de saliência em torno de objetos que estão em movimento, sem que isso se distorça demais, mesmo que o movimento seja grande. Essa é a ideia desses três termos. O resultado que a gente vê inicial com relação à predição feita por cada um dos dois módulos está aqui em um dos vídeos da base de dados. A gente vê que para o caso do modelo dinâmico que utiliza a célula L de recorrência, a gente identifica que o mapa de saliência ele é muito mais esparso, ele se distribui mais ao longo do frame do que o caso estático. Aqui tem um resultado onde a gente compara para cada um dos 5 vídeos que a gente trabalhou na base de dados, o resultado estático, que é o mais do topo, o do meio é o resultado do modelo dinâmico e embaixo os mapas de saliência gerados através dos dados de posição de fixação de cabeça dos usuários. Então a gente observa que nem sempre essa posição de cabeça, que é a dita subjetiva, coletada nos experimentos subjetivos, ela vai corresponder a o que o mapa de saliência predita automaticamente exibe. Um exemplo bem claro disso está no partnership, onde a gente tem no vídeo, no documentário, ali uma distribuição muito grande de regiões de alta saliência, porém os pontos de fixação estão muito concentrados. Então a gente observa que aquele elemento na imagem, que é correspondente a uma pessoa, que está no centro da imagem, é um feirante nas ruas de Bali, chama talvez mais atenção do que outros elementos que o mapa de saliência predito através do modelo não conseguiu computar. Um outro exemplo de um caso que não foi bom é do vídeo WAR, onde a gente tem apenas duas regiões de saliência muito claras, e mesmo assim as fixações elas ainda não se concentram em torno desses pontos, mas o resultado é melhor do que o no vídeo partnership. Para finalizar, então, observamos que os diferentes módulos eles têm resultados semelhantes, apesar do modelo dinâmico ter uma dispersão maior nas informações de saliência, e só que o tempo de inferência do modelo dinâmico é 2 vezes maior que o do modelo estático. E outro fator é que as regiões de interesse, elas, quando você passa por uma edição, foi percebido que existe uma grande distorção no mapa de saliência, pois esse não foi preparado para considerar as transições e edições.
Com relação às perguntas de pesquisa, a gente pôde fazer um avanço nessas perguntas, principalmente na primeira pergunta sobre o viés do Equador, no qual a gente observou que, que esse viés ele é condizente com a base de dados estudada. E após a caracterização da navegação dos usuários, observamos também que as fixações nas longitudes possuem um intervalo de mais ou menos 20 graus, em torno dos 180, e para todos os vídeos, né? Dessa forma, a gente respondeu as perguntas um e 2, perguntas de pesquisa, e a pergunta número 3 e a pergunta número 4 ficarão para uma análise posterior, onde vamos implementar e examinar as seguintes hipóteses, né? Qual elemento, se existe algum elemento de conteúdo que impacta perceptivelmente o comportamento, a gente observou um detalhe ali no final, como que isso pode ser sutil nos vídeos, às vezes realmente a região central da projeção equirretangular, ela normalmente tem a tendência de chamar a atenção e de ter elementos importantes ali. Mas nos trabalhos posteriores, nós vamos também estudar a acurácia dos modelos, tentando relacionar o mapa de saliência predito com os pontos de fixação e uma clusterização entre esses pontos para considerar se eles são similares ou não e em qual nível eles têm de similaridade com o mapa de saliência predito. Com isso, eu fecho a minha apresentação e estou disponível para perguntas e também sugestões. Obrigado pela atenção.